O clima nos bastidores de São Januário acaba de atingir um nível de tensão que ninguém esperava para este momento da temporada. E o que parecia ser apenas mais um desafio no Campeonato Brasileiro se transformou em uma verdadeira prova de fogo para o gigante da colina. Você não vai acreditar na sequência de notícias que abalou as estruturas do clube nas últimas horas, envolvendo desde um apagão inesperado no elenco principal até incertezas bilionárias sobre o futuro da nossa casa, o mítico estádio de São Januário. Existe algo acontecendo por trás das cortinas que pode mudar completamente o destino do Vasco em 2024 e nos anos seguintes. E eu garanto que os detalhes que eu vou te revelar agora vão te deixar de queixo caído, especialmente sobre a situação médica de um dos nossos pilares defensivos. Mas antes de mergulharmos nesse turbilhão de informações e entendermos como o técnico Renato Gaúcho vai montar esse quebra-cabeça impossível para encarar o Internacional no Beira-Rio, eu tenho um convite especial para você que vive e respira o Vasco da Gama. Se você quer entender cada detalhe dessa crise de desfalques e saber em primeira mão se o sonho da reforma do estádio corre risco real de ser cancelado, fique até o final deste vídeo, porque o que eu vou te contar sobre a venda do potencial construtivo e a intervenção judicial na 777 Partners é algo que todo vascaíno precisa saber agora mesmo para não ser pego de surpresa. A situação para o confronto contra o Colorado é muito mais dramática do que as manchetes superficiais estão pintando por aí, pois o Vasco acaba de acumular nada menos do que 6 desfalques de uma só vez, deixando a delegação que viajou extremamente fragilizada. Imagine o cenário, o time está em uma curva de ascensão, tentando se consolidar na parte de cima da tabela. E de repente perde quase meio time titular. A lista de ausências é uma mistura de azar, indisciplina tática e problemas físicos que ligaram o sinal de alerta no departamento de saúde e performance. Para começar, temos o setor de meio campo completamente devastado pelas suspensões. Johan Rojas e Thiago Mendes, peças fundamentais, levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora de combate. Perder 2 volantes de contenção simultaneamente é um pesadelo para qualquer treinador, obrigando o Vasco a improvisar ou lançar jovens da base em um território hostil como o Beira-Rio. Mas o buraco é muito mais embaixo. A lateral direita, que vinha sendo um ponto de segurança, sofreu um golpe duríssimo com a confirmação da lesão de Paulo Henrique. O defensor teve uma entorse no tornozelo direito e, após exames clínicos detalhados, foi vetado pelo departamento médico. A origem desse problema nos remete ao jogo tenso contra o Paysandu pela Copa do Brasil, onde Paulo Henrique se chocou com o lateral Bonifácio. Naquele momento, o jogador saiu de campo visivelmente emocionado, sentindo que algo estava errado, mas tentou tranquilizar a todos com uma bota de proteção. Infelizmente, o otimismo não foi suficiente e a contusão gera dores persistentes que o impedem de atuar em alto nível. Ele sequer embarcou com o grupo, permanecendo no Rio de Janeiro para um tratamento intensivo em 3 turnos no centésimo tomografia computadorizada. E se você acha que os problemas acabam na defesa, a linha de frente do Vasco também foi severamente atingida por motivos distintos. O atacante argentino, Cláudio Spinelli, foi liberado pela diretoria por um motivo nobre, o nascimento de sua filha. Embora seja uma causa justa e humana, tecnicamente é mais uma opção de peso que Renato Gaúcho perde para furar a defesa gaúcha. Já Adson, um dos jogadores mais verticais e habilidosos do elenco, foi poupado por controle de carga. Isso levanta uma discussão imensa entre os torcedores. Até que ponto o calendário brasileiro está destruindo o físico dos nossos atletas? Adson é uma peça que faz a diferença no 1 contra 1, e não tê-lo em um jogo de 6 pontos contra um adversário direto é um risco calculado. Para fechar o pacote de mais notícias no elenco, o lateral esquerdo cuiabano também foi entregue aos cuidados médicos
devido a um edema na coxa. Ou seja, o Vasco viaja para enfrentar o Internacional com as duas laterais titulares completamente destruídas. O Internacional tem 18 pontos e o Vasco tem 20. O que significa que uma derrota pode fazer o Colorado ultrapassar o Cruz-Maltino, jogando por terra semanas de evolução constante. Renato Gaúcho terá que tirar um coelho da cartola para manter o equilíbrio tático, já que 4 desses 6 desfalques são titulares absolutos da equipe. Mas enquanto o drama acontece dentro das 4 linhas, fora delas, o Vasco vive um labirinto burocrático que está tirando o sono do presidente Pedrinho. A tão sonhada reforma e modernização de São Januário acaba de sofrer um balde de água fria monumental, de acordo com informações de bastidores. O clube já trabalha com a possibilidade real de que as obras não comecem em 2026. A lentidão é desesperadora e o motivo é complexo. A venda do potencial construtivo, para quem não entende o termo, o Vasco possui cerca de 280 mil metros quadrados de direito de construir que ele pode vender. O plano era arrecadar mais de 500 milhões de reais com essa operação, avaliando o metro quadrado em cerca de 2 mil reais. No entanto, a negociação principal, que envolve o terreno do Marapendi na Barra da Tijuca, está travada. A SAD Capital é a empresa que conduz essa tratativa. E embora o Vasco mantenha um acordo verbal, não existe um contrato assinado. Isso cria uma insegurança jurídica imensa. Outras gigantes do mercado como Tegra, Cyrela e Multiplan também estão de olho. Mas o valor de 500 milhões de reais é tão alto que as empresas estão sendo extremamente cautelas. A diretoria do Vasco começou a avaliar um plano B, o desmembramento desse potencial construtivo. Em vez de vender tudo para um único comprador, a ideia agora é fatiar essa venda em parcelas menores para diferentes empresas. Existe uma conversa avançando com a Tegra para uma fatia de 30 mil metros quadrados, mas outra negociação acabou esfriando. Sem esse dinheiro em caixa, a reforma de São Januário permanece apenas no papel, como um sonho distante. O gramado, inclusive, foi alvo de críticas após a partida contra o Paysandu e o clube fará uma manutenção emergencial. É um cenário de incertezas onde o torcedor se pergunta: quando teremos a arena moderna que nos foi prometida? E para piorar o clima institucional, a Justiça acaba de penhorar as ações das 777 partners na SAF do Vasco, impondo uma trava legal. Isso significa que o controle do futebol vascaíno está em um limbo jurídico, o que dificulta a atração de novos investimentos pesados. Em meio a esse mar de problemas, surge uma luz no fim do túnel, no aspecto comercial. O clube oficializou um novo patrocinador, a Facility Proteção Veicular. O contrato vai até o final de 2026 e a marca já estreia no calção dos jogadores contra o Internacional. O CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, destacou que essa parceria é um sinal de que o mercado confia no processo de profissionalização. O diretor de negócios, João Vitor Assunção, reforçou que cada novo parceiro é uma engrenagem na sustentabilidade financeira. É o Vasco tentando se equilibrar entre as dívidas do passado, as incertezas do presente com as 777 e a esperança de um futuro sólido. A chegada da Facility traz um fôlego financeiro importante. Mas será que é o suficiente para acalmar os ânimos da torcida? O jogo contra o Internacional não é apenas uma disputa por 3 pontos. É um teste de resiliência para um grupo dizimado por lesões. Se o Vasco conseguir um resultado positivo no Beira-Rio, será um recado claro de que a alma vascaína é capaz de superar qualquer barreira. Agora, resta ao torcedor apoiar e observar os próximos capítulos dessa novela que mistura futebol, direito, imobiliário e estratégia comercial. Se você chegou até aqui e quer acompanhar cada desdobramento dessa crise e as atualizações sobre São Januário, não perca tempo. O Vasco vive um momento decisivo e você precisa estar bem informado. Se inscreva no canal, ative o sininho
e já deixa o seu like. Comente aqui embaixo, você acha que o Renato Gaúcho consegue vencer o Inter, mesmo sem 6 titulares? Vamos juntos pelo gigante.